Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso início da revisão de véspera para a residência da CSPE. Lembrando que esta revisão de véspera, ela vai servir, né? A gente tem questões aqui, tanto da área hospitalar como da área de saúde coletiva. Porém, a vocês, meus alunos, vai ficar disponível um simulado separado. Então, um simulado, né, de questões pós-fixação da aula para a parte hospitalar e um simulado pós-fixação da aula para a área de saúde coletiva. Então, de acordo com a área que você vai resolver o simulado específico, combinado? Então, peço muito que vocês prestem atenção nisso também, para vocês acessarem os simulados pós-aula, perfeito? Gente, vamos lá começar então. Ao final da aula, vou deixar para vocês, né? Vou comentar com vocês os temas que eu considero que são temas quentes, que possivelmente vão estar presentes na sua prova. Então, você já pode aproveitar para fazer o quê? Para revisar estes temas, né? Focar um pouquinho mais na parte das questões, né? Do conteúdo em questões, que vai facilitar o estudo de vocês também, que é feita, né? Uma varredura aqui dos conteúdos, dos temas, e aí eu sempre indico vocês acessarem. Vamos lá, então, começando primeira questão de CSPE. Do ponto de vista epidemiológico, a proposta de avaliação de risco cardiovascular na atenção básica propõe a utilização da tabela de Framingham para estratificação do risco de infarto ou morte por doença coronariana em 10 anos, em adultos maiores de 40 anos. Este indicador não permitirá. Então, primeiro, a gente tem que olhar aqui o que a questão está nos pedindo. Aqui, né, é uma questão da CSPE da área de saúde coletiva, e esta questão quer saber se o aluno sabe, né, o que é a tabela de Framingham, por exemplo, que é o quê? Uma ferramenta que é amplamente utilizada para a gente fazer o quê? Para estimar o risco cardiovascular em 10 anos, né, de cada uma das pessoas. E que vai considerar o quê? Vai considerar a idade, vai considerar colesterol, HDL, colesterol total, pressão arterial, diabetes, considera o tabagismo também. E a tabela de Framingham, a gente tem que prestar atenção, porque ela não é aplicável a indivíduos jovens ou ali parentesco, né, de segundo ou terceiro grau, mesmo que apresentem fatores de risco como dislipidemia grave, tá? Então isso aqui é algo que nós precisamos nos atentar para responder esta questão. Vamos lá, então, para identificar qual a alternativa correta. Letra A. Uma melhor avaliação do perfil de risco da população acompanhada, possibilitando orientar e priorizar as ações de saúde. Perfeito, correto, né? Então vejam que a questão está pedindo, ó, não permitirá esse indicador, não permitirá. Vocês tomem cuidado, gente, com as questões da CSPE, porque as questões da CSPE, elas costumam ser exatamente assim. A maioria das questões é exceto ou não é, não permitirá, não está na lei, porque ela vem trazendo sempre para você olhar o que está errado. E se você vai na pressa, faz a leitura ali, não, tá certo, já anota, já marca a letra A, tá certo. Então, cuidado com isso, viu? Porque a CSPE gosta de trazer os itens errados dentro da questão. Então, a letra A está certa, então não é a nossa alternativa, porque a questão está pedindo não permitirá, o indicador não permitirá. Letra B. Do ponto de vista individual, a estratificação de risco de Framingham tem sido empregada, em particular, para a abordagem ao paciente com dislipidemia. Perfeito. Sendo também uma ferramenta que pode auxiliar na definição de intervenções para a redução de riscos coronarianos. Perfeito também, né? A gente vai usar a tabela especialmente em pacientes com dislipidemia, para que nós possamos o quê? Direcionar as intervenções que reduzem os riscos coronarianos, os eventos coronarianos. Então, vocês podem até anotar aí, tá? A tabela de Framingham é usada principalmente para aqui estratificar, né, a abordagem ao paciente com dislipidemia. Letra C. Que seja realizada a dosagem dos níveis lipídicos para cálculo do risco de evento coronariano em 10 anos. Perfeito? Critério Framingham, para homens e mulheres acima de 40 anos. Perfeito também, né? A tabela exige essa dosagem dos níveis lipídicos, né? E é essencial para que a gente possa calcular o risco do evento coronariano em 10 anos. Perfeito nos maiores de 40 anos.
Então, a letra C, correto. Letra D. A avaliação criteriosa se houver caso de parente de primeiro grau com doença aterosclerótica, doença arterial coronária, acidente vascular encefálico, doença arterial periférica, antes dos 55 anos em homens ou antes dos 65 anos em mulheres. Perfeito também. A gente vai fazer essa avaliação criteriosa aqui, incluindo os casos de parentes de primeiro grau com essas doenças ateroscleróticas precoces, né? Então, antes dos 55 para homens e 65 para mulheres, exatamente como trouxe a questão aqui. Então, correto. E não sobrou a letra E, então, né? Vamos ver o que está errado, então, ó, porque o indicador não permitirá o quê? Letra E. Avaliação criteriosa que deverá também ser realizada em indivíduos mais jovens, em casos de fatores de risco, como parentesco de segundo ou terceiro grau, com dislipidemia, colesterol total maior que 300, ou aqui TG menor que 400, né? Maior que 400. Gente, o que nós temos que olhar isso aqui, né? Como a gente comentou aqui no início. Errado, tá? Por quê? Porque a tabela de Framingham não é aplicável a indivíduos jovens ou a casos com parentesco de segundo ou terceiro grau, mesmo que tenha aqui fatores de risco como dislipidemia grave, porque nós vimos na letra B que inclui casos de parentes de primeiro grau com doenças ateroscleróticas. Então, a letra E está incorreta porque está falando em pacientes jovens de parentesco segundo ou terceiro grau. Então, letra E é nossa alternativa correta, que na verdade está errada, porque a questão perguntou, esse indicador não permitirá, certo? E aí, olha só o que nós temos que ver aqui, que nos traz a tabela do Ministério da Saúde, tá? A proposta de avaliação de risco cardiovascular na atenção básica, com base na tabela de Framingham, tem como objetivo o quê? Estratificação do risco de infarto ou morte por doença coronariana em 10 anos, em indivíduos maiores de 40 anos. Então, olha aqui os números, já anotem, já prestem atenção nisso, porque é algo que cai muito. Sendo utilizada principalmente para, olha só, pacientes com dislipidemia, que é o que nós vimos na alternativa ali, e outros fatores de risco. No entanto, a gente não vai indicar para parentescos mais distantes, segundo ou terceiro grau, ou para indivíduos mais jovens sem idade mínima especificada. Tá? Então, isso aqui é bem importante a gente analisar, a gente ver e estudar. Anotem essa parte aqui super importante. E aqui na tabela do Ministério da Saúde, nós temos também a estratificação do risco cardiovascular, né? Que ele traz para a gente o score de risco global. Então, o score de risco global, aqui que ele nos traz, ó, vejam, o risco baixo, a gente tem aqui o quê? Nós temos o score de risco global menor que 5% em homens ou mulheres, então, risco baixo. Se é risco intermediário, então o score de risco global vai ser de 5 até aqui 20% em homens e 5 a 10 em mulheres. Pacientes, então, com diabetes sem doença aterosclerótica e subclínica, né, ou estratificadores de risco. O risco alto, nós temos, então, o score de risco global, que já está aqui maior que 20% em homens e maior em 20%, em 10% das mulheres. Vai ter aqui também aterosclerose subclínica, aneurisma de aorta abdominal, DRC, né, que é a renal crônica, LDL elevado, a gente já tem um risco alto. E o risco muito alto é quando nós temos aqui aterosclerose significativa em artéria coronariana, cérebro vascular, vascular periférica, que seja maior que 50%, né, a obstrução ali, com ou sem sintomas clínicos. Então, mesmo que a pessoa não tenha sintomas clínicos, mas ela tenha todas essas características aqui, a gente vai classificá-la como risco muito alto. Tá? Então, a nossa estratificação de risco cardiovascular, que está presente lá na tabela do Ministério da Saúde, na linha de cuidado cardiovascular, inclusive. Eu quero até entrar aqui com vocês na linha para vocês verem, porque é bem interessante e, de fato, as questões são tiradas de lá, tá? Linha de cuidado cardiovascular, que é a linha de cuidado aqui do Ministério da Saúde. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês.
linhas de cuidado, ó. Deixa eu até mostrar o site, que daí vocês já veem qual que é. Esse site aqui, ó. Ministério da Saúde, linhas de cuidado da atenção primária à saúde. Para quem vai fazer a residência na área de saúde coletiva, eles gostam muito de tirar questões aqui que dizem respeito às linhas de cuidado, tá? Então, quem puder, tiver tempo depois de ver, deem uma olhada, passem as linhas de cuidado aqui, porque elas são bem importantes, tá? Cardiovascular. Ah, deixa eu ver o nome que ela tava ali, porque eu acho que ela não tá como cardiovascular. Aqui, score global. Ah, achei. Deixa eu entrar aqui. Score global. Então, ó, aqui, obesidade. Ela vai entrar obesidade no adulto e ela vai trazer a linha de cuidado aqui da parte da atenção primária. Ó, aparecendo aí para vocês, gente. Então, olha só. O score, né, de risco global de Framingham, que está aqui, né, que ele traz a atribuição de pontos de acordo com o risco global para mulheres aqui, e aí ele traz para homens também. O que é importante, ó, vejam que é a mesma tabela que eu trouxe para vocês, né, que é essa do Ministério da Saúde, e a estratificação, ó, de risco. Então, a idade, né, a idade, então, maior que 49 anos para homens, ou maior, né, que 56 anos para mulheres, isso aqui é muito importante, a idade costuma ser muito cobrada, né, a idade aqui para a gente estratificar o risco. Duração do diabetes superior a 10 anos, história familiar de doença arterial coronária prematura, presença de síndrome metabólica, hipertensão arterial tratada ou não, tabagismo vigente, a taxa de filtração glomerular estimada abaixo de 60, albuminúria aqui maior que 30, neuropatia autonômica e retinopatia diabética. E aí ele inclusive traz a calculadora para a estratificação de risco vascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia também, tá? Que ele traz aqui para a gente associar. Então, ele traz a página aqui, na verdade, né? Que eu nem sei onde que está aqui nesta página, mas depois a gente vê. E o que eu indico para vocês? Façam de lição de casa, tá? Acessem aqui as linhas de cuidado e acessem o score de risco global para vocês darem uma lida e pegarem esses pontos principais que nós comentamos aqui, tá? Porque são os pontos que caem bastante nas provas de vocês. Então, ó, vou até deixar aqui novamente, deixa eu abrir os nossos slides para vocês acessarem. Então, no PDF, acessem aqui, já está o link aqui da linha cardiovascular, ok? Para vocês acessarem ali também. Perfeito, gente. Deixa eu abrir aqui, vamos voltar agora para as nossas questões, então. Questão de número 2, bora lá. A criação, ó, de sistemas ou linhas de cuidado, vejam de novo, o que eu falei para vocês? CSPE gosta de linhas de cuidado, quando está falando na área de saúde coletiva. Então, linha de cuidado é algo que vocês têm que estudar, revisar bastante e se aprofundar, tá? Então, linhas de cuidado ao infarto agudo do miocárdio têm como objetivos todos os citados abaixo, exceto, olha só aqui que eu falei para vocês também, CSPE gosta do exceto, gosta do incorreto, gosta do não faz parte, então prestem atenção nisso. Letra A. Otimizar o atendimento ao paciente desde o diagnóstico precoce até o tratamento adequado e em tempo hábil. Correto, né, gente? Essa questão, essa alternativa, né, está correta, está certa, né? Reflete principalmente essa otimização do atendimento, que a gente sabe que é essencial para o manejo do infarto agudo do miocárdio. Letra B. O tratamento adequado, que consiste em revascularização transmiocárdica, enxertos de artéria mamária interna, reperfusão por angioplastia primária ou fibrinólise, terapia antitrombótica dupla e tratamento intensivo. Veja, não são objetivos, né? Não consistem aqui nos objetivos. No tratamento agudo do infarto, né, agudo do miocárdio, do IAM, o que é prioridade? Inclusive as prioridades, anotem aí o que são as prioridades, tá? Que são muito cobradas também. Prioridades de tratamento no IAM. O diagnóstico precoce, a reperfusão miocárdica, então a gente vai ter aqui a angioplastia primária
ou a fibrinólise, quando indicada, a terapia antitrombótica e medidas de suporte intensivo. Isso aqui é essencial, tá? Então, a gente tem que pensar que não temos essa parte, a letra B está errada, porque não existe aqui essa primária, né, essa atenção primária aqui de tratamento focado em tudo isso. A gente tem sim a reperfusão miocárdica, mas o que é prevalente, o que prevalece, né, são esses procedimentos aqui de tratamento agudo que são prioridades. Então, a B está incorreta por quê? Porque ela fala que revascularização transmiocárdica em enxertos, né, de artéria mamária interna. E eles não são atendimentos, procedimentos, né, prioritários aqui ou rotineiros quando a gente está falando do manejo do IAM. É apenas em casos selecionados, apenas em casos onde tem que ter ali um manejo clínico e cirúrgico também a longo prazo para a doença, e não para tratamento imediato do IAM. Então, tratamento imediato do IAM, prioridades, diagnóstico precoce, reperfusão miocárdica, através da angioplastia ou da fibrinólise, terapia antitrombótica e medidas de suporte intensivo. Esses são os nossos fatores prioritários aqui, ok? Letra C. Redução importante na taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares relacionadas a avanços na prevenção primária e no tratamento da síndrome coronariana aguda, certo? Letra D. Embora essa redução esteja a tendência mundial, é mais pronunciada em países desenvolvidos, nos quais é possível ter acesso em tempo hábil ao tratamento adequado. Correto também, né, gente? Essa parte aqui, isso é algo muito falado também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que fala, né, essa disparidade do acesso de tratamento em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento. E letra E, a elevada mortalidade por IAM no sistema público de saúde brasileiro é atribuída às dificuldades em relação ao paciente com IAM, ao tratamento em terapia intensiva, aos métodos de reperfusão e às medidas terapêuticas estabelecidas. Correto também, né? Existem dificuldades estruturais, né, de acesso ao sistema público também, que vai, claro, influenciar nas taxas de mortalidade. Então, a nossa questão ficou letra B, que pediu o exceto, tá? Vamos lá entender um pouquinho sobre a definição do IAM, para a gente estudar essa parte? Então, bora lá. Definição do IAM, então, que nós temos aqui. Deixa eu até aumentar aqui para vocês. Então, a definição diz respeito à presença de lesão miocárdica aguda, onde nós vamos ter o quê? Elevação de troponina acima de percentil 99 do limite da normalidade, em pelo menos uma amostra, com comportamento dinâmico de ascensão, queda dos valores, em um contexto clínico do que? De isquemia miocárdica aguda, associado pelo menos a uma condição abaixo. Então, sintomas sugestivos de isquemia miocárdica, alteração aqui isquêmica no ECG, nova onda quepatológica no ECG, exame de imagem com evidência de nova perda de miocárdio viável ou nova alteração de contratilidade consistente com etiologia isquêmica. Trombo intracoronário detectado por angiografia ou necrópsia. E apesar, olha só, nota, isso aqui é importante, quando a gente vê algo, né, como atenção ou tá definido aqui no material, prestem atenção, gente. Apesar do exame de troponina ser parte da definição diagnóstica de AM, o manejo inicial da síndrome coronariana aguda deve ser iniciado imediatamente pela suspeição diagnóstica, não devendo ser esperado o resultado da troponina. Então, o paciente está com a clínica, nós temos a suspeita diagnóstica, a gente não vai ficar aguardando, né? A equipe médica, enfim, toda a equipe de saúde não vai ficar aguardando o resultado da troponina. A gente já vai realizar aqui, né, todo o tratamento, né, no caso. Então, a gente não vai ficar esperando a troponina, tá? Então, isso é importante vocês definirem aqui, que vai que lá cai na prova de vocês, né? Tem que esperar a troponina, resultado da troponina, para a gente iniciar o tratamento, tá? Então, cuidado. Características de dor sugestiva, então, da isquemia miocárdica. A gente vai ter o quê? Localização em quaisquer das regiões seguintes: tórax, epigastro, mandíbula, ombro, dorso ou membros superiores, né?
A gente tem ali os sintomas da angina, que ela pode estar no tórax, no epigastro, a pessoa tem dor mandibular, ombro, dorso ou membros superiores. Como que é essa dor, né? Ela tem qualidade de aperto, de peso, de opressão ou desconforto. Pode se irradiar aos membros superiores, direito, esquerdo ou ambos, assim como pode se irradiar aos ombros, mandíbula, pescoço, dorso e região epigástrica. Principalmente quando a pessoa chega, né, e fala assim que tá com aquela sensação de que comeu um boi, né? Comi um boi, ela tá com aquela dor aqui, né? E essa dor também tá sendo irradiada, ela tá com a dor nos ombros, ela tá com a dor na mandíbula. Então, aqui nós temos as características dessa dor de isquemia. Duração, mais de 20 minutos, tá? Mais de 20 minutos. Então, a gente vai lembrar lá das características da angina, né? A angina que está relacionada com a isquemia miocárdica, ela vai ter a duração de mais de 20 minutos. Mais de 20 minutos. Isso aqui anotem, tá? Fator desencadeante não tem, né? A necessidade de um fator causal desencadeante mesmo, que tem algumas anginas que acontecem, por exemplo, por esforço físico. A da isquemia miocárdica não tem a necessidade de ter algo que a desencadeou. Fator de alívio: uso de nitroglicerina e derivados e não alivia em repouso. Isso aqui também é importantíssimo, porque nós temos a angina que se alivia com repouso. Ela tem a duração mínima de 20 minutos, né? Duração de menos de 20 minutos. Se a pessoa está em repouso, passa, né? Só que a da isquemia miocárdica não alivia com repouso e dura mais que 20 minutos. Anotaram isso daí? E tem sintomas que podem estar associados também: sudorese, náusea, vômito, palidez, dispneia, pré-síncope e síncope, tá? Então, são as principais definições do IAM para vocês. Vamos entender um pouquinho aqui da divisão que os pacientes do IAM vão ser divididos? Então, em grupos aqui, em 2 grupos de acordo com os achados presentes no eletrocardiograma. Nós temos o paciente com IAM com supradesnivelamento do segmento ST, ou bloqueio do ramo esquerdo, novo, né? Ou presumivelmente novo, condição geralmente relacionada com oclusão coronariana e necessidade de reperfusão imediata. E nós temos os pacientes com síndrome coronariana aguda, sem o supradesnivelamento do segmento ST. Por possuir manejo clínico semelhante, a gente vai ter o diagnóstico de IAM sem supradesnivelamento do ST e angina instável, que é o que a gente estava falando agora. Nós temos os sintomas, né? A angina instável e a angina estável. Então, no IAM, nós temos as características de novo: dor, mais que 20 minutos, né? A dor aqui da angina. E a gente vai ter o quê? A característica dela, olha só aqui, não alivia com repouso, mais de 20 minutos e não alivia com repouso. Eu tô batendo nessa tecla porque é o que cai bastante, tá? Cai muito essa parte aqui sobre o IAM, tá? As características da angina mesmo do IAM. Então, os pacientes aqui, o IAM sem aqui, né, a sutra, paciente com dor torácica sem supradesnível persistente do segmento ST, associado ou não a outras alterações do ECG que sugerem isquemia miocárdica e possuem elevação de marcadores de necrose miocárdica. Na angina instável, o paciente vai estar com dor torácica aguda, não vai ter, sem supradesnível persistente do segmento ST, associado ou não a outras alterações do ECG que sugerem isquemia miocárdica, mas, sem elevação, alteração de marcadores de necrose miocárdica. Então, as diferenças entre o IAM e a angina instável, tá? Perfeito aqui. Linha de cuidado do IAM, tarefa de casa para vocês entrarem e acessarem, tá? Linhas de cuidado.saude.gov/infarto agudo do miocárdio. Para vocês entrarem e se aprofundarem um pouco mais, realmente indico aqui. Perfeito? Bora lá para a questão 3, agora falando sobre feridas, classificação de feridas. A classificação de feridas, embora bastante variável, se constitui importante forma de sistematização necessária ao processo de avaliação e registro. Assim, o tempo de reparação tissular
pode ser um dos tipos de classificação e consiste em considerar as feridas em. Então, a questão está pedindo aqui o tempo de reparação tissular. Então, reparação. Ela está pedindo a classificação de acordo com a reparação tissular. Então, se a gente está falando em reparação, qual vai ser os tipos de feridas que nós estamos falando? Letra A, agudas e crônicas, crônicas e abertas, abertas e fechadas, agudas e fechadas ou crônicas e fechadas. Claro que é a letra A, né, gente? Agudas e crônicas, porque tá falando de reparação tissular, tempo de reparação tissular. Então, perfeito, letra A, nossa alternativa correta. Então, quando a gente está falando dessa reparação, nós vamos classificar em agudas e crônicas. E claro, as feridas agudas, quais as principais características delas, né? Para a gente relembrar aqui. Elas têm um processo de cicatrização que é mais ordenado e dentro do tempo esperado também. E são causadas aqui geralmente por quê? Por traumas, por intervenções, que tem o quê? O fechamento rápido. Já as feridas crônicas é aquelas onde nós temos o processo de cicatrização que é interrompido ou retardado. Exemplo, as úlceras venosas, né? Aquelas lesões por pressão, úlceras diabéticas, que vão envolver aqui fatores locais ou sistêmicos que vão dificultar a regeneração do tecido. Então, correta a letra A, feridas agudas e crônicas é a classificação. Então, ferida aguda, resultado de cirurgias ou lesões ocorridas através de acidentes. A crônica tem um tempo de cicatrização maior que o esperado, devido à sua etiologia. Não apresenta a fase de regeneração no tempo esperado, onde a gente tem um retardo na cicatrização. E ferida ulcerativa, que são feridas escavadas, circunscritas na pele, formadas por necrose, sequestração do tecido, resultantes de traumatismo ou doenças relacionadas com o impedimento do suprimento sanguíneo. Gente, essas definições aqui, tá? Vocês podem acessar, inclusive, no COFEM, que é na Resolução 501 de 2015, que traz as definições de feridas e de lesões, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais nessa parte desse conteúdo, tá? Que ele vai trazer essas características aqui para vocês também, para este estudo aqui de lesões e feridas. Então, Resolução COFEM 501 de 2015. Questão número 4, processo de enfermagem. Bora lá falar desse conteúdo, desse assunto aqui. O processo de enfermagem, PE, é um método utilizado para aplicar de forma sistemática o conhecimento às situações específicas da assistência às pessoas, famílias e comunidades, tornando a assistência de enfermagem mais estruturada, mais científica e menos intuitiva. O processo de enfermagem é desenvolvido em 5 fases sequenciais e interrelacionadas. Quais são essas fases, gente? Fácil, né? Essa questão aqui é uma questão tranquila, mas a gente traz porque sempre cai processo de enfermagem, né, nas provas da CSPE, e para a gente revisar. Então, quais são as 5 etapas de acordo com o novo processo de enfermagem, resolução nova, né, de 2024. Então, nós temos o quê? ADPIE, avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução. Ou seja, a nossa resposta ficou a letra E, avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução, ADPIE. O que nós precisamos saber, então, aqui falando sobre o novo processo de enfermagem? Então, ele organiza-se em 5 etapas interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. O que é a avaliação de enfermagem? É a coleta de dados subjetivos, que pode ser entrevista, e objetivos, que nós temos o exame físico, inicial e contínua, pertinentes à saúde da pessoa, da família, da coletividade e grupos especiais, realizada mediante auxílio de técnicas laboratorial e de imagem, testes clínicos, escalas de avaliação, protocolos institucionais e outros, para a obtenção de informações sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde relevantes para a prática. Então, a avaliação de enfermagem é o quê? A coleta de dados, a primeira etapa. Se vocês forem lembrar, lá no processo de enfermagem anterior, na resolução anterior, nós tínhamos o CDPIA, que o CDPIA, né, o A do CDPIA era a avaliação que ficava por último. Então, agora a gente tem que tomar cuidado, porque a avaliação é o quê, gente?
a avaliação é a primeira etapa, tá? A primeira etapa aqui do processo de enfermagem. Então, fiquem muito atentos com esta alteração que nós tivemos com a resolução nova, tá? Resolução nova do processo de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. Estes representam o julgamento clínico de informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade ou grupos especiais. Então, diagnóstico de enfermagem. Identificação de problemas. Se na avaliação nós coletamos os dados, fizemos o exame físico, né? Olhamos ali a pessoa. No diagnóstico, a gente vai olhar os problemas. Então, identificar quais problemas nós tivemos, nós identificamos aqui. Então, identificação de problemas e vulnerabilidades é a palavra-chave do diagnóstico de enfermagem. Planejamento de enfermagem, que é a terceira etapa, vai ter o quê? Vai compreender o desenvolvimento de um plano assistencial. Então, planejamento, plano assistencial. Tranquilo para a gente relembrar. Direcionado para a pessoa, família, coletividade, grupos especiais e compartilhado com os sujeitos do cuidado e equipe de enfermagem e saúde. No planejamento de enfermagem, o que ele envolve? O PDT. Então, vocês vão lembrar, planejamento de enfermagem envolve o PDT, que é o quê? Então, primeiro, planejamento de enfermagem, nós temos o quê? O plano assistencial. E o PDT é o quê, Elisa? Está dentro do planejamento. Primeiro, o P, que é de priorização dos diagnósticos de enfermagem. Por quê? A gente não vai ter só um diagnóstico, certo? Muitas vezes a gente vai ter ali 5, 6, 4 diagnósticos. Então, dentro desses diagnósticos que nós elencarmos, nós vamos ter que priorizar. Então, qual deles vai ser o principal aqui? Então, o paciente que é cardíaco, por exemplo, a gente vai priorizar um diagnóstico. Então, a gente vai elencar por ordem. Determinação de resultados quantitativos e ou qualitativos. Então, a gente vai ter que determinar o que nós esperamos aqui dos resultados de acordo com os diagnósticos que eu levantei. O meu planejamento tem que estar organizado para isso. E o T, que é a tomada de decisão terapêutica, que vai ser declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, ações, atividades e protocolos assistenciais. Então, planejamento de enfermagem, terceira etapa do processo de enfermagem. O que vocês vão lembrar? Ela é um plano assistencial e vocês vão lembrar que dentro dela nós temos o PDT. Lembrem do PDT, gente, que vai cair na prova de vocês vão arrasar, viu? Vão acertar. PDT. Na resolução anterior, o planejamento, olha só, ele era a determinação dos resultados, não falava nada de plano assistencial. Então, agora a gente fala do desenvolvimento de um plano assistencial. E a implementação de enfermagem, que é a quarta etapa, nós vamos ter o quê? A realização das intervenções, das ações e atividades previstas no planejamento assistencial. Então, intervenções, implementação, intervenções. Que aqui, claro, vão ser feitas pela equipe de enfermagem, inclusive com a checagem quanto à execução da prescrição de enfermagem. E na implementação, nós temos novidade também que antes nós não tínhamos. Dentro da implementação, nós temos os padrões de cuidado. Esses padrões vão ser padrões de cuidados de enfermagem, padrões de cuidado interprofissionais e padrões de cuidado de programas de saúde. O que são esses padrões, Elisa? Olha só. Padrões de cuidado de enfermagem são cuidados autônomos do enfermeiro, ou seja, que foram prescritos pelo enfermeiro de forma independente e são realizados pelo enfermeiro ou pelo técnico de enfermagem ou pelo auxiliar de enfermagem. Então, um exemplo lá, a realização de um curativo especial, né? Quem vai fazer vai ser o enfermeiro. Então, essa realização deste curativo especial vai estar aqui dentro dos padrões de cuidado de enfermagem, porque é o enfermeiro que vai realizar. Ou algum cuidado específico de enfermagem para aquele paciente que o técnico ou auxiliar de enfermagem vai realizar, vai ser um padrão de cuidado de enfermagem. Já os padrões de cuidado interprofissionais são aqueles cuidados colaborativos com as demais profissões de saúde. Um exemplo de padrão de cuidado interprofissional: a higienização das mãos. Não é só o enfermeiro que vai fazer. O técnico vai fazer, o médico vai fazer, o fisioterapeuta vai fazer. Então, padrão de cuidado interprofissional, que o enfermeiro pode prescrever, né? A higienização das mãos, por exemplo. Ele vai prescrever lá, higienizar as mãos antes do contato com o paciente. Tá, perfeito.
A gente sabe que é uma coisa básica, mas pode estar dentro da prescrição ali. Então, é um cuidado interprofissional, não é só a enfermagem que vai realizar. E nós temos os padrões de cuidado em programas de saúde, que são aqueles que vêm de protocolos assistenciais, como prescrição de medicamentos padronizados, que nós temos aí, né, dentro de protocolos de programas de saúde pública, solicitação de exames de rotina e complementares. Então, é tudo que está dentro de protocolo, entra dentro dos cuidados, padrões de cuidados em programas de saúde. Então, lá, exemplo, padrões de cuidado em programas de saúde. Vamos dar um exemplo aqui. Prescrição de medicamentos para crianças com diarreia. Sei lá, vai ser ali a reidratação por solução oral. Está dentro de um protocolo. Então, vai estar dentro dos padrões de cuidados em programas de saúde que diz respeito à implementação de enfermagem. Perfeito? Deu para entender essa parte, gente? Tranquilo? Bem tranquilo, né? E a última etapa, que é a evolução de enfermagem, que vai compreender a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem, que nós temos aqui, e da saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Esta etapa permite o quê? Análise e revisão de todo o processo de enfermagem, vai perpassar todas as etapas. E vocês vão usar o mnemônico, né? Avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução, o A, D, P e E, o ADP. ADP, ADP. Lembrem do ADP, que ele vai cair na prova de vocês não vão errar, tá? Questão número 5 sobre CME. Vamos ler esta questão aqui. O CME, Centro de Material e Esterilização, tem por missão prover todos os serviços assistenciais e de diagnóstico de produtos para a saúde processados, garantindo a quantidade e a qualidade necessárias para uma assistência segura. Sobre a segurança do paciente, olha só, então é CME, a questão, mas está trazendo uma outra temática aqui. Sobre a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos com as boas práticas recomendadas no processamento de produtos para a saúde, analise as afirmativas abaixo. Item 1. A barreira técnica é definida como o conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde, visando a prevenção de contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras físicas. Correto, né, gente? A barreira técnica é exatamente isso. É um conjunto de medidas comportamentais para que a gente evite a contaminação cruzada em locais onde não tem barreiras físicas separando os ambientes limpo e sujo. Corretíssimo. Perfeito, item 1. Item 2. A RDC 15 de 2012, que regulamenta os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde, estabelece que hospitais com movimento cirúrgico acima de 500 cirurgias mês, incluindo partos, devem constituir o Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde. Errado, né, gente? Na verdade, a RDC 15 não estabelece esse número específico de cirurgias por mês para a gente ter aqui a obrigatoriedade da constituição do Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde. Então, não há essa exigência aqui em relação vinculada, né, ao volume de cirurgias. Então, 2 está errado. Item 3. A carga microbiana presente nos produtos para a saúde, também conceituada de bioburden, não sofre variação em decorrência da conformação do produto para a saúde associada à densidade microbiana presente no sítio corporal onde o material foi utilizado. Incorreto também, né, gente? O bioburden é a carga microbiana. Então, bioburden é a carga microbiana. Pode variar, sim, de acordo com a conformação do produto e também de acordo com o sítio corporal ali onde ele foi utilizado. Por quê? Por que isso, né? Porque a gente tem ranhuras, né? Contato com áreas contaminadas, tudo isso vai influenciar na densidade microbiana. Então, é errado o item 3. E o item 4, para os materiais de inaloterapia e assistência ventilatória, deve ser priorizada a termodesinfecção em detrimento dos métodos químicos. A preferência pelo método físico é justificada pelas seguintes razões. Por ser um método automatizado, permite a monitoração dos parâmetros e a reprodutividade do processo,
minimizando a probabilidade de falhas humanas. Correto, gente. Na inaloterapia aqui, a termodesinfecção vai ser preferível, né? Principalmente aqui, a gente vai preferir a termodesinfecção aos métodos químicos, porque ela persiste aqui numa maior segurança, tem automação, tem a reprodutibilidade, né, de menor chance de erro humano. Então, perfeito, o item 4 também está correto. Ficamos com 1 e 4 corretos. Letra C. Vamos estudar um pouquinho da parte da CME, que eu gostaria muito de trazer para vocês, porque eu vejo que há uma dificuldade aí latente do pessoal em relação à CME, em relação às cargas, em relação aos tipos de desinfecção. Então, vamos ver isso aqui comigo, que eu tenho certeza que vocês vão pegar agora e ter mais facilidade com esses termos, tá? Primeiro, vamos falar do teste de autoclave, tá? Isso aqui é importantíssimo vocês saberem. Então, teste da autoclave. A monitoração física consiste em verificar se a autoclave atinge os parâmetros físicos de tempo, temperatura e pressão. Então, o TTP, de acordo com o ciclo. A parte que trata dos testes físico, químico e biológico envolvendo a autoclave é muito importante para provas, que é muito cobrado dentro das provas de vocês. A SP adora cobrar essa parte aqui, principalmente quem vai fazer a parte hospitalar, sobre os testes da autoclave. Então, os testes físicos são a parte mais simples, porque eles vão envolver apenas quais parâmetros? O TTP, tempo, temperatura e pressão. Então, testes físicos, vocês vão anotar aí. Testes físicos TTP, tempo, temperatura e pressão. São os mais simples que a gente tem. Quando a gente fala da monitoração química, ela é mais complexa, porque tem aqui 6 classes que a gente vai ver a seguir. E os indicadores biológicos, que devem ser testados pelo menos uma vez a cada dia. Qual o indicador que a gente vai priorizar muito, que vai ser assim uma eficácia extraordinária? O biológico, tá? Nós já vamos ver sobre isso também. Então, quais testes nós temos? Os físicos, os químicos, biológicos, os principais que vocês vão ver aqui e que vocês vão aprender agora de uma vez por todas. Caiu na prova de vocês, eu tenho certeza que vocês vão arrasar, vão acertar, ok? Eu tinha muita dificuldade, mas depois que eu fiz um estágio, extracurricular, né, na área de CME, eu aprendi muito essa parte, eu aprendi de um jeito muito fácil com a enfermeira lá do setor, ela ensinou de um jeito muito fácil. Então, vou explicar para vocês desse jeito fácil, vocês vão arrasar. Então, vamos lá, começando pelos indicadores químicos. O que eles são? Funcionamento deles. Eles reagem a um ou mais parâmetros do processo de esterilização, como temperatura, tempo ou presença de vapor, mudando de cor ou formato quando esses parâmetros atingem níveis pré-determinados. Qual o objetivo dos indicadores químicos? Servem para verificar se os parâmetros específicos de esterilização foram atingidos durante o processo. Eles não garantem por si só a esterilidade, mas eles indicam se as condições necessárias foram alcançadas. Então, quais são os tipos de indicadores químicos? Nós temos aqui classes, 6 classes de indicadores químicos, de 1 a 6, cada uma então com funções específicas. Desde indicadores de exposição, classe 1, que mudam de cor quando são expostos ao processo, até os indicadores de emulação, classe 6, que monitoram todos os parâmetros críticos da esterilização. A gente vai usar eles aonde? Então, indicadores químicos usados dentro e fora das embalagens, bandejas ou pacotes para monitorar diferentes partes do ciclo de esterilização. Olha só, gente, indicador químico, então, para vocês nunca mais errarem na vida de vocês as classes. Então, os indicadores químicos são aqueles onde nós veremos as classes, certo? Vamos lá. A classe 1 são as tiras. Então, indicador químico de classe 1, tiras impregnadas com tinta termoquímica que muda de coloração quando exposta à temperatura, que são essas aqui. Exemplos são as fitas zebradas, tá? Fitas zebradas é classificada como indicador químico de classe 1, que significa que ela é o quê?
verifica apenas a exposição ao processo de esterilização e ela não monitora os parâmetros críticos, como tempo e temperatura. Então, ela vai ver o quê? Apenas a exposição ao processo de esterilização. Perfeito? Então, vocês já anotam aí. Classe 1, tiras impregnadas com tinta. Exemplo, fita zebrada, que vai aqui classificar o processo, a exposição ao processo de esterilização. Se cair lá na prova de vocês, a fita zebrada monitora os parâmetros críticos? Não, fita zebrada não monitora os parâmetros críticos. Ela vai apenas aqui, ó, verificar exposição ao processo de esterilização. Indicador químico classe 2. Temos de exemplo teste Bowie-Dick. O teste Bowie-Dick, que cai bastante nas provas, ele vai testar o quê? A eficácia do sistema de vácuo da autoclave pré-vácuo. O Bowie-Dick vai ser usado aqui diariamente, ó, no primeiro ciclo sem carga. Sem carga. Então, uso diário no primeiro ciclo sem carga. Tá? Perfeito aqui, classe 2. Indicador químico classe 3. Controla um único parâmetro, a temperatura pré-estabelecida. Indicador químico classe 3 controla um único parâmetro, temperatura. Indicador classe 4 é um indicador multiparamétrico. Vocês estão vendo que, à medida que vai passando as classes, vai melhorando? Classe 1 não era muito bonzinho. Classe 2 está melhorzinho. Classe 3 melhorou um pouquinho. Classe 4 já é um multiparamétrico. Por quê? Porque controla o TT. Controla o temperatura e o tempo. Controla o TT. Classe 4 controla o TT. Necessários para o processo. Eu aprendi assim, ó. Quando a criança está engatinhando, ela está de 4, né? Criança está engatinhando, ela está de 4. E o que, que a criança engatinhando gosta? De TT, né? Gosta do TT. Eu aprendi assim, vocês vão, tenho certeza que vocês vão decorar assim também. Então, classe 4, multiparamétrico, controla a temperatura e tempo, controla o TT, que é necessário para o processo. Perfeito. Indicador classe 5, controla a temperatura, o tempo e a qualidade do vapor. Então, ó, classe 5, nós temos os integradores, controla TT e V. TTV, classe 5, temperatura, tempo e qualidade do vapor. Já a classe 6 tem um intervalo de confiança maior que a classe 5. Exemplo de classe 6. Tem aqui grande precisão e grande especificidade. Então, classe 5, os indicadores químicos, ó, presta atenção aqui. Os indicadores químicos de classe 5 e classe 6 são os mais tops da galáxia, tá? Então, se perguntar lá na prova de vocês quais são os indicadores químicos melhores, o 5 e o 6, porque eles têm aqui essa precisão maior. Então, o 6, eles têm aqui, ó, precisão e especificidade. Os indicadores de classe 6 são formulados para responder todos os parâmetros críticos de esterilização. Então, classe 6, pensa aí, a classe 6, a última classe, a melhor de todas. Tempo, temperatura e presença do agente esterilizante para um ciclo específico. Certo? Então, vocês vão decorar neste formato aqui. Eu duvido que vocês errem questões de prova que tragam agora os indicadores químicos para vocês. Eu tinha muita dificuldade de entender isso, mas com esse resumaço aqui, eu tenho certeza que vocês vão compreender e vão acertar nas provas de vocês. Vimos os indicadores químicos, agora nós vamos para os indicadores físicos. Vamos lá entender um pouquinho sobre eles, então. Funcionamento dos indicadores físicos. Eles consistem nos parâmetros operacionais, que estão registrados aqui pelos próprios equipamentos de esterilização, como temperatura, pressão, tempo e, no caso da esterilização a vapor, a presença do vapor. Então, a gente lembra lá dos químicos que eles têm, a gente consegue ver, né? Eles são mais palpáveis. Ali a gente tem o teste de Bowie-Dick, tem o integrador, então os químicos são diferentes. O objetivo do indicador físico é de monitorar e registrar continuamente os parâmetros do processo de esterilização, onde eles vão fornecer o quê? Um registro histórico do ciclo completo. Se cair lá na prova de vocês, qual tipo de indicador que fornece um registro histórico do ciclo completo é o indicador físico, tá? Que a gente vai ver aqui, é um indicador físico. Tipos.
Os manômetros, termômetros, gráficos, registradores de temperatura e tempo, indicadores digitais, são físicos, você pega neles, né? Indicador, termômetro, você está pegando neles, por isso que diz indicador físico. E eles acompanham a performance do ciclo em tempo real. O uso estão integrados nas autoclaves e outros equipamentos de esterilização, sendo usados para documentar a conformidade do processo. Olha só, tá vendo aqui, ó? É onde a gente vai sair, ó. Ele é físico, a gente consegue ter aqui, ó, temperatura, tempo e vapor. Então, indicador físico usamos a cada ciclo e eles estão integrados nas autoclaves e outros equipamentos de esterilização, certo? Tranquilo também. E os biológicos, que são aqui os tops da galáxia mesmo. Por quê que eles são tops da galáxia, Elisa? Se a gente for falar entre indicador químico, físico e biológico, qual que eu preferia usar assim na minha vida? O indicador biológico. Porque eles contêm esporos bacterianos que são altamente resistentes ao processo de esterilização. Ou seja, após a exposição ao ciclo de esterilização, o indicador é incubado para a gente verificar se os esporos sobrevivem. Se os esporos estão mortos, os bichinhos morreram, isso aqui indica que o processo de esterilização foi eficaz. Ou seja, o biológico é biológico, a gente usa serzinhos ali, as bacteriazinhas, né, os esporos bacterianos. Por isso que eles são altamente eficazes, que se a gente for ter um nível de preferência, o biológico é o top das galáxias. Então, os químicos vocês já viram que são tops, mas o biológico é top de galáxia, nível altíssimo aqui, tá? E organismos utilizados. Então, geralmente utilizam esporos de bactérias, como geobacilos, né, para esterilização a vapor, bacilos atrofeus para esterilização a gás, óxido de etileno. E o objetivo dos indicadores biológicos? Avaliar diretamente a letalidade do processo de esterilização. Diferente dos indicadores químicos e físicos. Os indicadores biológicos medem a eficácia ao nível microbiológico. E aí nós temos alguns exemplos, né? Tiras com esporos ou autocontido aqui nós temos. Então, os indicadores biológicos são o quê? Top de galáxia. O que mais cai, então, nas provas de vocês sobre CME? Processos básicos de uma CME. Consiste no que aqui? Inspeção, limpeza, preparo, embalagem, esterilização e armazenamento. Vocês vão lembrar dos passo a passo. Não é permitido o quê? Uso de embalagens de papel craft, papel toalha, papel manilha, papel jornal e lâminas de alumínio, assim como as embalagens tipo envelope, transparente, plástico, não destinado ao uso de equipamentos de esterilização. E é considerado um setor sujo da CME, né? Área de recepção e limpeza. Certo, gente? Tópicos essenciais de novo aqui, artigo 6º, a responsabilidade pelo processamento dos produtos no serviço de saúde é do responsável técnico. Já a responsabilidade dos produtos na empresa processadora é do representante legal. Cuidado para vocês não se confundirem nisso aqui, tá? Então, responsabilidade pelo processamento no serviço de saúde, o RT, e se a gente está falando que na empresa processadora é do representante legal da empresa, tá? Gente, ficou mais fácil entender CME aqui da parte dos indicadores? Vocês me falem, viu? Se vocês entenderam, se ficou mais fácil. Porque o povo tem uma dificuldade com esses indicadores e não é um bicho de 7 cabeças. Quando a gente explica da forma correta, fica muito mais fácil. E agora, com as questões, vocês fazendo as questões depois da pós-aula, acredito que vocês vão arrasar. Mas quero saber de vocês. Vocês entenderam? Ficou mais claro? Ficou mais objetivo esse estudo para vocês? Se sim, comentem aqui para eu saber, tá ok? Vamos então para a questão de número 6, que fala aqui sobre o código de ética. Bora estudar aqui código de ética, então, a partir desta questão número 6. Considerando as atividades profissionais realizadas pelo enfermeiro e atentando para o código de ética no capítulo sobre infrações e penalidades, é correto afirmar que. Então, vejam, questão de código de ética que pede mais especificamente para o aluno ali, para quem está respondendo, saber identificar as penalidades, né? Sobre as penalidades. Bora lá identificar então. Letra A. No artigo 106, a gravidade da infração
é caracterizada exclusivamente por meio da análise dos casos praticados. Esta questão aqui, infelizmente, a gente tem que ter um conhecimento um pouquinho maior, né, do Código de Ética, que traz lá para nós, no capítulo 4 das infrações e penalidades. Artigo 106 diz o quê? A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos, dos atos praticados ou atos omissos dos resultados. Então, vejam, ela está falando exclusivamente a letra A. Então, é errado, né? Não é exclusivamente por meio dessa análise dos casos praticados, porque nós temos o quê? Análise dos fatos, dos atos omissos e dos resultados. Então, item A, errado. Letra B. No artigo 107, a infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código do Processo Ético-Disciplinar vigente, apoiado pelo COREM. No artigo 107, o que ele traz lá para nós? A infração é apurada em processo instaurado. Então, perfeito, essa parte aqui, a infração é apurada em processo instaurado e também aqui conduzido nos termos do Código de Ética do Processo Ético Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, não é pelo Conselho Regional, pelo Conselho Federal. Por isso, a B está errada. Letra C. No item das penalidades, a censura consiste na proibição do exercício profissional de enfermagem por um período de até 90 dias e será divulgada nas publicações oficiais do COFEM-COREM, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó, gente, ó, a questão está trazendo o quê? Censura. Censura significa o quê? É a repreensão que será divulgada nas publicações dos COREM, COFEM, e em jornais de grande circulação. Não diz respeito aqui a esse tempo de 90 dias. Então, errado. Letra D. Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá a sua carteira retida no ato de notificação em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso de cassação, após o processo de reabilitação. Perfeito, gente. Letra D, correta. E letra E, vamos entender porque ela está errada. A multa consiste na obrigatoriedade do pagamento de 1/10 vezes o valor do salário mínimo? Não, né? É o valor da anuidade. Então, aqui, ó, vamos rever aqui infração e as suas características. A advertência verbal consiste na admoestação do infrator e tem que ter 2 testemunhas. A multa é o pagamento de 1/10 vezes o valor da anuidade. Censura consiste na repreensão do infrator. Suspensão é 90 dias até 90 dias sem exercício. E cassação consiste num período de até 30 anos sem o exercício. A única que é de responsabilidade do COFEM é a cassação. Perfeito? Questão número 7. Vamos falar aqui sobre feridas também. Tema aqui muitíssimo cobrado dentro das provas da CSPE. A prevenção, detecção, tratamento e gestão de infecções de ferida continuam a ser uma preocupação global. A infecção de feridas é uma manifestação complexa, na qual micro-organismos superam o sistema imunológico do hospedeiro, considerada um dos desafios mais comuns e sérios que dificultam o processo de cicatrização de feridas. Lesões infectadas podem ser dolorosas, secretivas, fétidas e são apontadas como agravo na vida do paciente. Veja que esse texto aí nada nos serviu aqui para a questão, né? Só vai contar a historinha aqui. O que importa é o que a questão está perguntando aqui. Sobre a escolha de cobertura para tratamento de lesões fétidas, assinale a alternativa correta. Então, quer saber aqui a escolha de cobertura para lesões fétidas. Vamos lá. Letra A. Ácido graxo essencial? Não, né, minha gente? Ácido graxo essencial são aqui usados para hidratar e proteger a pele. E é mais indicado para feridas não infectadas e quando a gente tem ali uma pele, né, pele lesional ali comprometida, mas que não tem nada a ver com fétido aqui. Então, é errado. Letra B. Coberturas à base de prata. Correto, né? Vamos usar, sim, coberturas à base de prata em lesões fétidas. São recomendadas para feridas com exudato, né, com odor e sinais de infecção.
Silicone também não, errado, né? Porque silicone, as coberturas de silicone a gente vai usar aqui também para proteger a pele. Espuma de poliuretano, incorreto também, porque embora a gente use elas para absorver exudato, elas não têm uma ação antimicrobiana para que a gente consiga reduzir o odor, né? E letra E, coberturas absorventes também não, porque apesar, igual ali a espuma, apesar de elas absorverem e controlar o exudato, elas não têm propriedades antimicrobianas, que são as propriedades antimicrobianas que aduzem a reduzir o odor. Então, a mais correta ficou a letra B, coberturas à base de prata. Olha só, gente, para lembrar, as coberturas para prevenção, para desbridamento e para feridas infectadas. Então, creme de barreira para prevenção, filme transparente e hidrocoloide, que é o que mais cobrado para vocês. Para desbridamento, papaína, hidrogel e colagenase. E para feridas infectadas, carvão ativado com prata, espuma com prata, sulfadiazina de prata ou compressa com pH-MB. Só para relembrar aqui vocês, né, sobre essas coberturas aqui essenciais e para cada tipo para que a gente mais usa, né? Questão de número 8, sobre cateterização urinária. Vamos estudar essa parte aqui. Então, bora. A cateterização urinária é um procedimento invasivo realizado pelo enfermeiro que requer um cuidado especial, por ser considerado o maior condutor de infecções do trato urinário. Para minimizar o risco de infecção, a realização do procedimento requer uma ordem correta de passos para a inserção de um catéter descritos a seguir. Então, olha só que importante aqui essa questão trazendo, né? E essa questão aqui traz lá, inclusive, do caderno do Manual da Anvisa, tá? Caderno do Manual da Anvisa de Infecções. Esse caderno aí é um caderno muito utilizado nas provas de residência, então prestem bastante atenção nele. Ele vai descrever ali os passos: inserir o catéter, lubrificar o catéter, inflar o balão, limpar o meato uretral, cobrir o paciente, taranã, taranã. Então, ele está pedindo aqui, em um paciente do sexo feminino, assinale a alternativa que indica a sequência correta. Ele quer saber a sequência da cateterização vesical. A sequência correta, vamos olhar aqui então. Começando pelo 5, né? Cobrir o paciente, a paciente, com um campo estéreo quadrado e fenestrado. Essa é a primeira etapa. Depois, nós vamos para o 7, preparar o campo estéreo e material. Então, cuidado para vocês não se confundirem. O 7 não é o primeiro. Primeiro, a gente cobre a paciente com campo estéreo fenestrado, quadrado fenestrado. Depois, a gente prepara o campo estéreo e o material. Porque a gente tem aqui primeiro essa etapa, né? Do item 5 ali. Porque primeiro a gente vai preparar a área para o procedimento. Então, 5. O 7 é que a gente vai garantir que os instrumentos estejam prontos para uso. Então, dentro do campo estéreo, né? Então, por isso que é primeiro o campo estéreo. A gente cobre. Depois a gente prepara o campo estéreo material dentro do campo estéreo, certo? Depois, a gente tem a lubrificar o catéter. Então, terceira etapa, lubrificar o catéter. A quarta etapa, limpar o meato uretral com uma solução antisséptica, para que a gente possa reduzir a carga microbiana e a prevenção de infecção. Depois, etapa 5, nós vamos inserir o catéter e avançá-lo, que é ali o item 1. Então, introduzir o catéter até que a urina comece a drenar. Depois, a gente vai avançar o catéter mais 2,5 a 5 centímetros, quando a urina aparecer. Depois, a gente vai inflar o balão do catéter. Depois, puxar cuidadosamente até sentir a resistência. E, por último, nós vamos conectar o tubo de drenagem, onde nós vamos finalizar o procedimento com a drenagem da urina ali garantida. Então, ficou 5, 7, 4, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 1, 6, 3, 8, 9, letra A, o passo a passo aqui para a cateterização, certo? Ó, o manual da Anvisa traz a técnica da inserção do catéter urinário aqui pra gente. Então, ó, primeiro, ó, veja que a gente monta o campo estéreo fenestrado com abertura. Depois a gente organiza o material estéreo no campo, que é o que trouxe a questão aqui, tá? Ó,
Primeiro, a gente cobre a paciente com campo estéreo fenestrado. Depois, o 2, o 7, a gente prepara o campo estéreo material, exatamente como tá aqui, ó. Primeiro, a gente monta, depois a gente organiza. Então, primeiro monta, depois organiza o material estéreo no campo. Tá? Então, esses passos a passo aqui estão aqui. Vejam a importância. O manual da Anvisa traz o teste do balonete. Aí vocês podem falar, Elisa, mas lá no artigo meu professor trouxe que não tem mais, que considera que não precisa mais fazer o teste do balonete e tudo mais, eu aprendi na faculdade assim. Tudo bem, gente, isso não quer dizer que o seu professor esteja errado, muito menos que o artigo esteja errado. O artigo está certo, o professor também está certo. Mas a gente vai levar em consideração o que o manual da Anvisa traz para nós, que é isso que é cobrado na prova de vocês, ok? Então, assim, o manual da Anvisa também não está errado, está correto em relação a isso também, tá bem? Então, cuidado com isso. Vejam que a gente precisa lembrar aqui também, ó, da parte da fixação do catéter. Então, no homem, a gente vai fixar no hipogástrio, e na mulher, nós vamos fixar na raiz da coxa. Até ali na questão não trouxe isso, mas se trouxesse, a gente ia lembrar de fixar, né, para finalizar ali o catéter na raiz da coxa, certo? Então, o passo a passo para a inserção do catéter urinário está aqui. Questão número 9. Vamos ver agora sobre SUS, Lei 8080. Bora lá. Considerando a Lei 8080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, assinale a alternativa incorreta. Então, ela quer a incorreta. Vamos lá entender qual que é. Letra A. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, é nível de complexidade crescente. Nós já vimos isso muitas vezes. Crescente por quê? Porque vai desde a atenção básica até a atenção terciária. Então, é uma organização em rede, né? Níveis de organização de complexidade crescente. Então, a letra A, já de cara aqui, é a nossa alternativa incorreta. A letra B fala que a assistência à saúde é livre, iniciativa privada, perfeito, sabemos que sim, né, que está correto, né, a gente tem aqui a assistência à saúde é livre, iniciativa privada. Letra C falou aqui que o orçamento da Seguridade Social destinado ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades previstos em proposta elaborada pela Direção Nacional, perfeito, com a participação da Previdência Social e da Assistência Social. Ok, certo. D. O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente. Sim, do nível local até o federal. Isso mesmo, de baixo para cima, né? Ascendente. Com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, estados, DF e União. Correto também. Letra E. Considera-se telesaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde à distância por meio da utilização das tecnologias de informação e da comunicação, que envolve, entre outros, transmissão segura de dados e informação de saúde por meio de textos, tons, imagens e de outras formas adequadas. Correto também. Então, 9 ficou letra A, que ficou a incorreta. Vejam que ele trouxe aqui um resumão, né, da Lei 8080, perpassou por diversos artigos, diversas nuances ali da lei, né? Questão número 10, falando aqui sobre a Lei 8.142 de 90, que diz respeito ao quê? Ao nosso controle social. Considerando a Lei 8.142 de 90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências, analisa as afirmativas abaixo. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é o órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
Perfeito, gente. Aqui trouxe exatamente o que é o Conselho de Saúde. Caráter permanente deliberativo. Por quê? Porque ele acontece todos os meses, permanente. Deliberativo, porque todo mundo que está dentro dele tem o poder de voz, tem o poder de falar, tem o poder de votar, que são aqui governo, prestadores de serviços, usuários da saúde, gestão, certo? Então, correto. E o Conselho de Saúde também tem esse poder aqui, ó, de controlar a execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, que é o que eu sempre dou de exemplo para vocês. Lá na aula da Lei 8.142 de 90, vocês já viram que eu falo o quê? Que o Conselho de Saúde o pessoal vai discutir. O que foi feito com o dinheiro que nós colocamos para comprar o raio-x da UPA? Cadê? O raio-x da UPA está estragado. Cadê o dinheiro que estava lá para isso? Então, o Conselho de Saúde vai vir com essas nuances, tá? Item 2. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos. Perfeito, cada 4 anos. Com a representação dos vários segmentos sociais, sim, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Perfeito. Convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Perfeito também. Vejam que muitas vezes as questões podem trazer a troca, né? Trocar ali o que é conselho e o que é conferência. Vão trazer os itens de um em um e vão trocar. Então, cuidado para vocês não se confundirem. 3. A representação dos usuários nos conselhos de saúde deverá ser maior em relação ao conjunto dos demais segmentos. Sim, né, gente? É paritário, né? Quando a gente diz que ela é paritário, é exatamente isso. A gente está dizendo que os usuários, eles não podem ser em menor número, né? A gente tem que ser paritário. E o item 4, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Perfeito. O CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o CONASENS vão ter representação no Conselho Nacional de Saúde, que são aqui as nossas instâncias, né? Então, o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, é uma instância que a gente não tem só secretário de saúde que é da saúde, então a gente tem secretário de saúde que é advogado, que é arquiteto, que é engenheiro. Então, por isso que nós temos que ter este Conselho Nacional, tá? É de âmbito nacional. E o CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que vai ajudar os secretários municipais de saúde, tem representação no CNS, que é o Conselho Nacional. Perfeito. 1, 2 e 4. Ah, o 3 está errado, né, gente? Eu falei para vocês ali do paritário, mas está errado, né? 1, 2 e 4 são corretos. O 3 está errado por quê? Porque a representação dos usuários não é maior, é paritária. Eu falei isso, né? Eu acabei falando e nem comentei com vocês desse erro, né? É paritária, não é maior. Por quê? Paritária é números iguais. A gente não pode ter menos, né, usuários do que mais gestores. Então, inclusive, isso é muito visto nas reuniões, né, do conselho. Se a gente tem lá, tem gestão, tem servidor de saúde, então tem os trabalhadores, tem os prestadores de serviço, mas hoje não conseguiu entrar nenhum usuário, a gente não tem usuário. Nenhum usuário entrou na reunião do conselho. A reunião não acontece. Vocês acreditam nisso? A reunião não acontece, porque tem que ser paritário. A gente tem que ter números iguais. Isso é algo bem importante, porque, inclusive, quem é representante nos conselhos precisa ter um suplente. Então, por exemplo, eu, Elisa, sou usuária e eu não vou conseguir aparecer naquele dia. Então, eu tenho um suplente meu que vai me representar, tá? Então, isso é importante a gente lembrar aqui. Então, item 3, pelo amor de Deus, gente, cuidado, tá? Eu falei ele tá errado, porque é paritário, não é número maior, é paritário, ou seja, números iguais. Perfeito? Fechamos aqui os nossos estudos. Lembrando aqui das conferências e conselho, só um breve resumo para vocês, né? O que é cada um. Conferência a cada 4 anos, para a gente o quê? Analisar como é que está a situação de saúde. E conselho é o quê, gente? Permanente e deliberativo, ou seja, ele acontece sempre e ele vai controlar e executar as políticas de saúde, inclusive nos âmbitos econômicos e financeiros, como nós comentamos. Certo? Ó, apostas de conteúdos que vão estar na prova de vocês. Então, já aproveitem para revisar esses temas aqui. Para quem vai fazer enfermagem hospitalar,
Sondagem vesical, revisem, né, os conceitos de sondagem, revisem os conceitos de NPT, de sonda nasogástrica, sonda nasoenteral, a passagem, tá, o procedimento da passagem, revisem, tá? IRAS, então, controle de infecção, processos de enfermagem, choque, revisem ali o que é choque obstrutivo, o que é o choque cardiogênico, revisem essa parte. Clínica médica, insuficiência respiratória, insuficiência renal, crise hipertensiva, cetoacidose, DPOC, doenças cardiovasculares cai bastante. Centro cirúrgico, períodos operatórios, cuidados com o paciente, contaminação de cirurgias e feridas. CME, tipos de esterilização, testes da autoclave que nós comentamos aqui na aula, código de ética, PCR, suporte básico e avançado de vida, vias de administração de medicamento, emergências psiquiátricas, bioética e segurança do paciente. Da parte do SUS, Lei 8080, 8.142, PNH, RAS, Política de Educação Permanente em Saúde, Decreto 7.508, Financiamento do SUS, Reforma Sanitária, Planejamento, PENAB e Sistemas de Informação em Saúde. Ah, não saiu aqui, gente, mas eu tinha separado para enfermagem de saúde coletiva também. Deixa eu pegar aqui, porque eu tenho separado, que daí eu já passo para vocês os temas, que são os seguintes, olha só. Saúde coletiva. Pera lá, que saúde coletiva. Ó, saúde coletiva, deixa eu pegar para vocês. Doenças de saúde coletiva, então, hipertensão, diabetes, dengue, tuberculose, hanseníase, imunização, a alimentação saudável, saúde da criança, saúde da mulher, planejamento familiar, pré-natal, citopatológico, são os conteúdos aqui que acabam caindo bastante na parte de enfermagem de saúde coletiva, ok? Gente, espero que essa revisão tenha sido promissora para vocês, que vocês tenham entendido os conceitos, que vocês tenham aprendido bastante também. E vamos lá, boa prova para vocês. Desejo uma excelente prova, que vocês arrasem na prova. Tenho certeza que ela vai vir para vocês com todos os conceitos. Vão pensar assim, todos os conceitos vão estar na prova, tá? Vão pensar positivo nesse formato aqui. Desejo excelente prova, uma excelente condução dessa prova para vocês também, que vocês saibam ser conduzidos mentalmente para ela. Pensem, muitas vezes a gente tem 80% do conteúdo ali certinho na nossa cabeça. Só que vai depender também da sua mentalidade. Então, depende muito de como você vai se sentir e falar consigo mesmo no dia da prova. Não vão para a prova com pensamentos negativos, com os pensamentos ruins, vão para a prova se achando o máximo, como se você eu sou o top da galáxia, tá? Você vai lembrar isso. A prova vai vir para mim, eu sou muito bom, eu estudei para isso, vai dar tudo certo. Vão com esses pensamentos positivos, que eu tenho certeza que vai dar certo. Combinado? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Boa prova, bons estudos e arrasem. Depois venham me contar como é que vocês